bebê que dorme sempre na mesma posição pode ter uma assimetria craniana chamada plagiocefalia posicional. A cabeça de um bebê é bem flexível e molinha, e permanecer com ela numa mesma posição por muito tempo pode desenvolver o que a medicina chama de plagiocefalia posicional. A plagiocefalia posicional é uma deformidade craniana dos bebês causada pelo apoio excessivo em uma única parte do crânio, levando a uma série de alterações craniofaciais. É muito importante que mãe, pai ou qualquer responsável pelo bebê fique muito atento ao formato da cabeça, porque nos casos da plagiocefalia posicional existem alguns sinais que ajudam na identificação do problema. É importante que os pais observem a cabecinha do seu filho. A gente tem várias fases, né, de graus, que a gente chama da plagiocefalia. No grau 1, a gente tem um achatamento posterior da cabeça. É a primeira parte, a primeira fase a ser identificada pelos pais. Quando você vai dar o banho do bebê, é importante quando você passa a mão na cabecinha ou quando você passa a água, você observar que tem um lado que não é igual ao outro. Um lado é mais abaulado, o outro lado vai ser mais achatado, justamente mostrando essa assimetria. Quando a plagiocefalia começa a evoluir, o que é que a gente observa? Não só achata atrás, quando a gente começa a ter um abalamento frontal do mesmo lado que está achatado, certo? Já é uma fase 2 da plagiocefalia. A terceira fase é quando a gente tem não só o achatamento occipital, o abalamento frontal, mas também a gente tem alterações temporais, alterações na órbita, alterações na orelha. Então, são sinais que a família, que os pais e os pediatras devem observar nos bebês. Assim que esse problema for identificado, ele deve ser levado a um especialista, que vai recomendar o tratamento adequado para cada caso. Mas, no geral, apenas uma adaptação na rotina do bebê já é suficiente. Basicamente, são as mudanças posturais. Se o bebê costuma dormir sempre do mesmo lado, a gente tem que alternar o lado que o bebê dorme, para justamente evitar esse posicionamento achatando e aumentando a plagiocefalia. Então, é variar o lado que o bebê dorme. Alguns casos a gente tem que indicar fisioterapia, principalmente quando a gente tem torcicolo congênito associado, certo? Então, a fisioterapia vai ajudar no torcicolo e vai melhorar também a mobilidade e o posicionamento do bebê. Alguns casos mais graves, são raras exceções, quando a deformidade já está num grau elevado, aí sim a gente precisa fazer uso da órtese craniana. A órtese, ela não é feita para modelar ou apertar o crânio da cabeça, da criança, mas sim ela é feita para ajudar no redirecionamento, no crescimento natural da cabeça. Embora o tratamento seja muito simples, o ideal mesmo é adotar medidas preventivas para evitar que o bebê tenha esse achatamento craniano. O ponto principal é a prevenção, porque a plágio posicional ela é 100% prevenível. Como? Quando você tem um bebê, principalmente os bebês prematuros, os bebês com baixa mobilidade, que têm alguma doença neurológica, eles precisam sempre estar mudando a posição de apoio da cabeça. As mães, quando forem amamentar, elas precisam atentar que a gente tem várias posições de amamentação. Se a gente sempre amamentar na mesma posição, também vai ter um longo período de apoio no mesmo lado da cabeça. Então, variar o lado, variar da amamentação, variar a posição da amamentação, variar a posição da dormida, embora sempre de decúbito dorsal, quer dizer, de barriga para cima, mas variar o posicionamento do berço, o posicionamento do mobile, o local que a criança, o berço está virado para a porta, que é um local que a criança tende a virar para ele. Deixar a criança, em alguns momentos, de barriga para baixo, que a gente chama de tummy time, que aí vai ajudar a fortalecer a musculatura braquial e vai fazer com que a criança se desenvolva melhor e diminui o tempo de apoio da cabeça, diminuindo assim a chance da criança desenvolver a plagiocefalia. Vale lembrar que esse achatamento vai muito além de uma questão estética e pode causar prejuízos para algumas funções do nosso rosto, como a visão, a audição e o olfato. Esteja muito atento ao formato da cabeça do seu bebê e garanta a ele uma vida plena.